Chegou o momento da gente falar de esporte com o Eric Oliveira, que hoje tem bastante informação no nosso quadro. Boa tarde, Eric. Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, para todo mundo que nos acompanha. Que final de semana foi esse? Ipiranga, Atlântico, dupla Grenal, tem tanta coisa para falar, mas antes disso, mais uma vez, nós aqui em Erechim poderemos ter mais um grande evento acontecendo, só que dessa vez sobre artes marciais envolvendo taekwondo e para taekwondo. Confira. Mais de 150 atletas participaram neste domingo do primeiro Grand Slam gaúcho e o primeiro aberto municipal de taekwondo e para taekwondo em Erechim. A competição, realizada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, através do Departamento de Esportes e do Conselho Municipal de Desporto, além da Associação Erechinense de Artes Marciais e a Federação Gaúcha de Taekwondo, ocorreu no Ginásio Municipal da Bela Vista. Bom, tá aí, Leandro. Então, o evento que aconteceu nesse último final de semana, Taekwondo para Taekwondo, nós falamos sobre isso também no programa Virando o Jogo algumas semanas atrás. E que bom poder ter, recebendo mais uma vez o município de Erechim, esse grande evento promovido pela Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo aqui do município. Bom, Leandro, o Rally teve mais uma etapa também nesse final de semana com gaúchos brilhando. Mais uma vez, Ulisses Bertoldo e Dalmut numa disputa eletrizante, mais uma vez, com Rafael Juliano Sartori. Vamos conferir. Equipes do Alto Uruguai participaram no fim de semana de mais uma etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade. Desta vez, a cidade de Panambi recebeu a etapa. Na categoria mais forte, a Rally 2 4x4, mais uma vitória de Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmut, que ampliaram o cartaz de conquistas até aqui, vencendo as 3 etapas iniciais da temporada. Eles venceram a disputa diante dos irmãos Juliano e Rafael Sartori por apenas 6 segundos. Nossa, rally muito difícil, extremamente rápido, tem especiais aí com médias quase de 130 km por hora de média. Andamos a 190 por muito tempo dentro da especial. A categoria Rally 4, a mais forte entre os carros de tração 4x2, teve disputa segundo a segundo entre paranaenses e gaúchos. No fim, Sandro Suplitz de Cascavel e a navegadora erechinense Bruna Giareta venceram. Muito disputado, foi muito legal. Inicialmente ali teve os problemas, quanto à chuva, enfim, que complicou o levantamento. Hoje o piso já estava bem mais seco, bem mais firme. Já na categoria Rally 5 4x2 teve vitória de Evandro Carboneira e Jean Klein, que assumem com o resultado a vice-liderança do campeonato. Nós iniciamos com uma estratégia um pouco mais arriscada, com um conjunto misto de pneus, e deu certo. A gente conseguiu abrir uma boa vantagem na primeira volta, nas especiais. Aí no apoio a gente trocou pneu para ter mais segurança e também para fazer um teste se realmente o pneu era mais rápido, aquela primeira combinação ou não. E deu certo, conseguimos manter, acho que ganhamos todas as especiais, então a gente veio num ritmo forte do início ao fim. Na categoria Rally 3 4x2 também teve disputa apertada entre Fernando Soliman e Franklin Fusinato e a dupla Alexandre Blume e Evandro Figro. Até a sexta especial, eles ficaram se revezando na liderança da prova, que no final deu pódio para Soliman e Fusinato. A prova foi muito boa para nós. Nós vinha disputando com o Alexandre segundo a segundo, ele ganhava a primeira, eu ganhava a segunda, ele ganhava a primeira, eu ganhava a segunda. Foi segunda a segunda até o final. Com o resultado em Panambi, Ulisses Bertoldo e Marcelo Dalmut lideram na categoria Rally 2 com 56 pontos. Na categoria Rally 5, uma disputa intensa. Após Panambi, os 3 primeiros colocados estão separados por apenas 7 pontos. Cláudio Sargineski e Matheus Perim com 40 pontos, Evandro Carboneira com 38 pontos e os irmãos Thiago Klimachelski e Felipe Klimachelski com 37 pontos. Na Rally 4, Marcos Valandro, de Cascavel, no Paraná, lidera entre os pilotos, com João Remor na ponta da tabela entre os navegadores. E na Rally 3, a primeira posição está dividida entre Thiago Andrade e Marciano Andrade, com Rafael Cabelo e Rafael Karpinski, cada um com 35 pontos.
A próxima etapa do Campeonato Gaúcho de Rally Velocidade está marcada para o dia 6 de novembro em Marcelino Ramos. É isso, Leandro. Mais uma etapa válida pelo Campeonato Gaúcho e agora vamos ficar na espera, porque essa temporada 2021, segundo semestre para o Rally, vai ainda render mais algumas emoções. Leandro, o Ipiranga tinha, nesse último domingo, um jogo decisivo contra o Manaus, foi até a Arena da Amazônia, um dos estádios, eu acho que mais modernos desses últimos anos, que foi construído, né? É um estádio realmente muito moderno. A seleção brasileira, há pouco tempo atrás, tinha disputado um jogo pelas eliminatórias dentro da Arena da Amazônia. Todo mundo sabia que ia ser um jogo muito difícil, não só em termos de classificação, porque encarar um Manaus, que é uma equipe de fato poderosa, é uma equipe que não chegou até aqui no quadrangular final, esse quadrangular decisivo à toa, e tem incomodado. Eu diria até, pelo que se desenhou nessas últimas 3 rodadas, que o Manaus ele tem um pontinho a mais, pelo menos na minha opinião, para conseguir esse acesso. Não à toa, vem liderando com 5 pontos esse grupo, depois desse ponto conquistado contra o Ipiranga, mas, de fato, seria um jogo muito difícil. Jogando contra um calor muito intenso, com certeza em Manaus, e também com uma torcida. Quase que 15 mil torcedores que estiveram empurrando essa equipe e que fez com que o Ipiranga tivesse algumas dificuldades. Que conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, mas depois, na jogada da bola aérea, teve contra o seu favor essa jogada, conseguindo o Manaus empatar o jogo e aí, indo por 1-1, o Ipiranga não conseguiu fazer o gol, até para não correr algum risco. Porque se o Ipiranga chega a perder esse jogo, aí matematicamente fica muito difícil. Classificar com 9 pontos é possível, mas é difícil. Não que essa missão do Ipiranga com 1 pontinho seja lá a melhor das condições, longe disso. Quem falou foi o presidente do Ipiranga. E ele falou já convocando a torcida. Porque a missão vai ser, com certeza, olha, uma das mais difíceis, quem dirá, dos últimos anos do Ipiranga. Porque em 3 jogos o Ipiranga precisa vencer os 3. Mas desses 3, 2 são em Erechim. E o presidente do Ipiranga convocou a torcida e também anunciou a promoção de ingressos, um combo de R$40 para a torcida do Ipiranga estar presente no Colosso da Lagoa no jogo contra o Novo Horizontino e também o Manaus, já no próximo final de semana. Vamos ouvir o Adilson Stankiewicz. Torcedor do Ipiranga, quem fala aqui é o presidente Adilson Stankiewicz e estou aqui ao final desse jogo histórico contra a equipe do Manaus, aqui na Arena Amazônia, onde a seleção brasileira jogou há poucos dias. Hoje o Ipiranga desfilou as mesmas cores aqui contra essa equipe qualificada, que é a equipe do Manaus, com uma belíssima torcida de 15 mil pessoas, uma renda de R$650 mil. Enfim, a comunidade aqui está apoiando a equipe deles, está fazendo força dentro, fora de campo, com seus órgãos governamentais, com a sua torcida, para que a equipe suba. E para que nós subamos, nós precisamos também desse apoio. Precisamos do apoio do nosso torcedor lá no Colosso da Lagoa. Na próxima semana, nós temos 3.500 ingressos que vão ser colocados à venda. Então, é a hora, agora é a sua hora, de ser o 12º jogador e empurrar essa equipe rumo à Série B. Se nós queremos mudar a nossa região, se nós queremos colocar um clube que é quase centenário, um orgulho do Rio Grande, entre os 40 maiores do Brasil, essa é a hora. Conto com você, os ingressos estarão promocionais. O combo Manaus e Novo Horizontino vai custar apenas R$40, ou seja, R$20 por jogo. Gente, aqui era 50, eles colocaram 15 mil pessoas. Nós lá temos que colocar 3.500 pessoas com R$20. Por favor, conto com vocês. É a hora, a arrancada é agora. O presidente do Ipiranga, então, Leandro, convocando de forma calorosa a torcida, porque agora é o momento. Apenas 100%, apenas fazer um jogo e ter desempenho e jogar bem não vai ser o suficiente. Precisamos do 110%. E é com o torcedor apoiando já para esse jogo contra o Manaus, nesse próximo jogo contra o Manaus, contra o Novo Horizontino. Torcer, porque agora
é o que nos resta para o Ipiranga conseguir. Há chance, matematicamente ainda há essa possibilidade, mas precisa de algo a mais. O técnico Júnior Rocha também falou no pós-partida sobre esse jogo difícil contra o Manaus, diante de todas essas circunstâncias da qual eu já mencionei, mas valorizou um pontinho conquistado para agora vir por tudo ou nada. É vencer, vencer ou vencer. Vamos ouvi-lo. Cara, hoje nós pegamos uma atmosfera diferente aqui, né? Até mesmo para vocês. E a torcida foi fundamental hoje para empurrar a equipe e nos pressionar em alguns momentos. Saímos na frente e aí, conforme ia chegando no ataque, o Manaus era muito motivado pelo seu torcedor, que foi feliz, né, nesse evento aqui que fizeram hoje, porque viemos jogar aqui e foi praticamente um evento com o torcedor quase lotando o estádio aí, como foi na seleção, né? Mas o ponto importantíssimo para nos deixar vivo, né? Seguramos o Manaus também, agora tem o confronto em casa. Com todo respeito, com toda a dedicação, com todo o empenho, né? Nós vamos trabalhar essa semana para buscar a vitória, assim como o Manaus tentou a vitória aqui, que nos mantém vivo, né? Para a gente continuar sonhando aí com acesso. Mas foi um grande jogo, uma grande partida. Claro que de vez em quando éramos envolvidos e de vez em quando envolvíamos o Manaus, é normal essa troca de momentos durante o jogo, mas fomos felizes principalmente no segundo tempo, a gente conseguiu neutralizar mais o Manaus do que no primeiro tempo. Mesmo a gente sabendo o ponto forte do Manaus, né, essa bola cruzada dentro da área com chegada de bastante jogadores lá, a gente não conseguiu neutralizar e acabamos tomando gol depois de sair na frente. Mas faz parte, mérito deles, não demérito nosso, mas mérito deles que tem essa jogada forte aí. Trabalhar também para corrigir isso, mas o mais importante é que a gente se manteve vivo. Esse clima, sabe que é muito quente, né? Temperatura altíssima. Brasil e Uruguai, né? Literalmente os jogadores sentiram muito, principalmente o Uruguai. De certa forma, esse clima ameno ajudou a equipe? Para ser sincero, a Erechim é bem quente. Claro que a gente saiu de um inverno agora, estamos na primavera lá. Outono, né? Primavera, né? Estamos na primavera lá. E tem dias quentes e nós levamos um pouquinho de sorte. Porque 15 horas aqui, né, que nem nós treinamos ontem às 16 e tinha sol, estava muito quente. Hoje estava um tempo agradável, muito bom para se jogar futebol, tanto é que a gente sentiu pouco. Mas lá não é tão abafado. Não, achei que nós iríamos sentir mais o calor, mas foi legal, cara. A gente suportou bem essa temperatura aí. Tá certo, tá aí o técnico do Ipiranga, vamos tentar, o Ipiranga ainda tem chance. Nós fizemos uma partida muito boa, um primeiro tempo excepcional contra a Tombense, fizemos um jogo de equilíbrio contra o Novo Horizontino, acabamos tendo um pouquinho de azar. E vamos tentar trazer a torcida junto para esses jogos no Colosso da Lagoa, agora com a capacidade de 3.500 pessoas, com esse ingresso promocional. Para quem antecipar essa compra de ingresso também, vai ter um valor até viável para estar presente. Espectadores estão convidados, o convite está feito, o presidente do clube já fez essa manifestação e vamos lá, agora é a hora de apoiar o Ipiranga. Quem também teve um apoio e que foi assim algo surreal o que aconteceu na Arena do Grêmio ontem, do ponto de vista da mudança do ambiente. Nas últimas rodadas o Grêmio vinha numa série de resultados negativos, tanto é que culminou depois com a saída do técnico Luiz Felipe Scolari, com a saída do Marcos Herman, e todo mundo tinha visto um Grêmio apático, acadelado, sem nenhuma capacidade para reagir. Pois bem, o Grêmio, na figura do seu novo vice-presidente de futebol, que chegou e já deu um alento para a torcida para estar presente na arena, o Denis Abraão, que junto com ele trouxe o técnico Wagner Mancini para tentar mudar o ambiente, e conseguiu. O Grêmio colocou o número de 15.129 pessoas na arena e estiveram, desde o início do jogo até o final, torcendo. Num time que, com o pouco tempo que teve o Wagner Mancini para fazer alguma modificação, até com algumas figuras já conhecidas, como Paulo Miranda, nenhuma modificação tão significativa, o Jean-Pierre entrando no meio campo, e um Grêmio que conseguiu surpreender o Juventude. Fez um primeiro tempo muito bom, chegou ao 2-0, voltou na segunda etapa com um pouco menos de intensidade, mas chegou a fazer o 3-0 e depois acabou tomando 2 gols, mostrando que o Grêmio, sim, ainda tem inúmeras dificuldades. Mas o resultado ele foi providencial.
Ele foi crucial para aquilo que o Grêmio agora tem, que é uma missão que é quase que um milagre, que é conseguir mais 6 vitórias. Precisava de 7, agora são 6. A missão é difícil, mas o próprio departamento de futebol tem dito, agora é tudo ou nada. Vamos para a guerra, agora é guerra. E representado pelo nome do seu vice-presidente de futebol, a torcida voltou a se conectar com esse Grêmio que estava bastante distante. O Wagner Mancini, técnico do Grêmio, falou sobre e tentou dar algumas explicações da montagem do time para esse confronto contra o Juventude e também ressaltou a importância do jogo contra o Atlético Goianiense na próxima semana. Ele falou muito sobre esse período em que ele vai ter para trabalhar a equipe e até em cima disso deu algumas justificativas do porquê a escolha de uma peça ou não outra, da forma como o Grêmio jogou e pretende jogar. O tempo é curto, ele falou isso, vamos ouvir o que disse Wagner Mancini. Desde que eu cheguei a Porto Alegre, eu vivenciei muita coisa, né? E nós tivemos que, de repente, filtrar aquilo que seria importante, né? De muitas informações, para que a gente tivesse realmente um time disposto em campo com a intensidade que foram esses 2 últimos dias. E eu vejo que nós acertamos em muita coisa. Foi fundamental eu ter chegado na sexta-feira de manhã, até para que a gente tivesse os 2 treinos, e isso foi um ajuste que fizemos com o Marcelo Oliveira e com o Diego, que eu estou aqui até de forma bem espontânea, dando os parabéns a eles, porque eles insistiram com a minha vinda, né? E a partir do momento em que a gente mergulhou naquilo que era o dia a dia do Grêmio, a gente pôde perceber algumas coisas, e entre elas aquilo que seria importante para o jogo de hoje. Você pedir intensidade para uma equipe que vem de uma sequência de jogos, que tem tido nas suas partidas, né, um abalo emocional, porque em todas as partidas há uma cobrança muito exagerada. Então, nós, de certa forma, conseguimos estabelecer que o emocional seria o ponto fundamental de ser acertado. Nós não tivemos tempo para mexer na parte tática, em sistema de jogo, mas tivemos muita conversa com os atletas. Eu acho que isso foi fundamental, até mesmo com a chegada do Serginho Vasquez e do Denis Abraão, porque a gente até exagerou, entre aspas, na conversa com os atletas, mas foi de fundamental importância, porque isso acabou fazendo a diferença. Chegando mais dentro da partida, respondendo mais especificamente, eu acho que o Grêmio hoje jogou com a alma que o torcedor quer ver. O torcedor que foi fundamental hoje, que foi até o centro de treinamento ontem, nos incentivar, ele acabou vendo aquilo que ele quer ver, e o que todos nós gostamos de ver numa equipe de futebol. Um time bem organizado no primeiro tempo, que soube reter a bola a hora que precisava, que soube ser agressivo nos momentos certos, até voltou dessa forma no segundo tempo, mas acabou caindo um pouquinho de produção, o que também é normal para uma equipe que buscou o resultado, que abriu uma certa vantagem na partida. Então, tudo isso faz parte do momento que cada um vive aqui dentro. Eu acho que é muito importante falar sobre isso, porque nós queremos que seja a retomada do Grêmio no campeonato, né? Então, nós mostramos que o time pode jogar mais, ser mais agressivo, ganhar as partidas que realmente precisa, para que a gente possa sair dessa situação que ainda é incômoda. Tá aí o técnico do Grêmio, uma vitória importante com certeza. Talvez se o Grêmio tivesse perdido, o cenário ele ia ficar talvez mais trágico do que já estava antes do jogo, mas a mudança de ambiente ela é notável. Houve uma mudança, não sei se isso vai ser suficiente para o Grêmio conseguir escapar do rebaixamento, mas, de fato, o anímico, o psicológico mudou bastante. Permanece na 18ª colocação, mas agora um pouco mais próximo da saída do Z4. Do outro lado, o Internacional, que fez uma partida contra o Palmeiras de equilíbrio, uma partida irregular, mas num segundo tempo comprometido com a expulsão do Edenilson, que, por reclamações, acho que ele acabou passando um pouco do limite da reclamação e acabou sendo expulso num lance que foi marcado, pelo menos no meu entendimento, de forma correta pela arbitragem,
pênalti, o Rafael Veiga ele não bateu aquele pênalti. Ele fez um golaço de pênalti. Será que dá para falar isso? Ele bateu, não tinha nenhuma chance para o goleiro Marcelo Lomba para defender aquele pênalti. O Internacional acabou tomando 1-0 e depois não conseguiu reagir. Natural, o Palmeiras com uma vantagem meio que administrou o jogo, jogando em casa, jogando dentro do estádio Allianz Parque. O Diego Aguirre falou sobre esse confronto e já mais ou menos que disse o que o Internacional vai precisar fazer para as próximas rodadas. Porque o Inter está ali, está mordendo vaga no G6, mas não conseguiu entrar. Está na 7ª colocação. Se distanciou um pouco o Palmeiras agora lá no G4, mas ainda, olhando a parte de cima da tabela, o Internacional está bem na briga, agora com 2 compromissos que vão ser diretos, Bragantino e também Corinthians. Vamos ouvir o técnico colorado. Nós estávamos fazendo um bom jogo, estava controlado, mas aí em um minuto mudou tudo, né? Não somente o pênalti acidental que aconteceu e a expulsão, e aí mudou el jogo porque eles marcaron el penalti y después fue difícil, por más que nos tentamos y buscamos, el time continuó lutando, mas ese lance fue determinante. En cuanto a cantidad de expulsiones, eu solamente posso falar desde que eu estou aqui. Eu me lembro que solamente 2 expulsiones nós tivemos, una de Renzo, si mal no recuerdo, y mais uma. Entonces, mayor normal, en 20 jogos, 22 jogos, tener 2, 3 expulsiones, cartones vermelhos, faz parte. Mas nós temos, obviamente, que melhorar isso para não pegar expulsiones desnecessárias. Mas também acho que o juiz hoje, com um cartão amarelo, podía solucionar. Quiero saber si siempre que tiene una reclamación él muestra vermelho. Entonces ahí sí que terminó no de matar, pero sí de poner el juego muy difícil. No fue solamente el penalti, sino as 2 coisas juntas. Muito bem, Leandro, era isso. Nós voltamos ainda com definições sobre o adversário da Liga Nacional do Atlântico nas oitavas de final, muito sobre Ipiranga. Nós vamos detalhar tudo em relação aos ingressos no programa Virando o Jogo. Um abraço para ti e boa segunda-feira a todos.